As funções são utilizadas para formalizar as medidas de probabilidade, as variáveis aleatórias, estatísticas e estimadores. O meu nome é Alexandre Patriota, sou professor de estatística e neste vídeo vou introduzir a noção de função na teoria de conjuntos e também vou apresentar alguns teoremas importantes. No último vídeo estudamos o conjunto potência, pares ordenados, produtos cartesianos e relações. Para mais detalhes, assista aos vídeos anteriores e consulte o livro do húngaro Paul Holmes, Naive Set Theory. Considere F uma relação com domínio em A e contradomínio em B. Dizemos que F é uma função com domínio A e contradomínio B, se e somente se, para cada elemento x no domínio A, existe exatamente um elemento y em B, tal que x e y está em F. Observe que muitas relações com domínio em A e contradomínio em B não são funções. A notação utilizada para denotar que f é uma função com domínio A e contradomínio B está sendo apresentada em tela. A definição de função nos permite escrever f de x igual a y para indicar que o par xy é um elemento em f. Note que essa notação é incontroversa, pois para cada x em A só deve existir um f de x em B. Ou seja, dizer que xy é um par ordenado listado em F é equivalente a dizer que f de x igual a y. Utilizaremos essa última notação sempre que f for uma função. Dizemos que a imagem de f é o conjunto que lista os elementos f de x para todos os x no domínio A. Denotamos a imagem de f por f de A. Vale mencionar que Kenneth Kuhnen, em seu livro Set Theory Introduction to Independence Proofs, usa o axioma da substituição para justificar a construção de produtos cartesianos, relações e imagem de uma função. Por definição, a imagem de uma função f deve ser subconjunto do seu contradomínio.
Seja f uma função com um domínio A e contradomínio B. Considere C um subconjunto de A. A imagem de C por F é definida pelo conjunto que lista os elementos f de x em B para todo elemento x que está em C. Seja f uma função com um domínio A e contradomínio B. Considere D um subconjunto de B. A imagem inversa de D por F é definida pelo conjunto que lista todos os elementos x em A, tais que f de x é elemento em D. Veremos em outros vídeos que essas noções serão utilizadas para definir variáveis e vetores aleatórios, estatísticas e estimadores. Recomendo que compreenda muito bem e prove os seguintes resultados. Seja f uma função com domínio A não vazio e contradomínio B. Considere A1 e A2 subconjuntos de A e B1 e B2 subconjuntos de B. Então, f de A1 união A2 é igual a f de A1 união f de A2. F de A1 interseção A2 não é sempre igual a f de A1 interseção f de A2. Verifique que a igualdade não é verdadeira em um dos exemplos já apresentados. f a menos 1 de B1 união B2 é igual a f a menos 1 de B1 união f a menos 1 de B2. f a menos 1 de B1 interseção B2 é igual a f a menos 1 de B1 interseção f a menos 1 de B2. Vamos provar o primeiro item.
Precisamos mostrar que o conjunto que está do lado direito da igualdade está contido no conjunto que está do lado esquerdo e vice-versa. Seja y um elemento qualquer em f de A1 união A2. Por definição, precisa existir pelo menos um x em A1 união A2, tal que f de x é igual a y. Ou seja, y precisa ser um elemento em f de A1 ou um elemento em f de A2. Por definição de união, y é elemento em f de A1 união f de A2. Logo, f de A1 união A2 está contido em f de A1 união f de A2. Agora considere que y é um elemento qualquer em f de A1 união f de A2. Nesse caso, y é elemento em f de A1 ou é elemento em f de A2. Então existe x em A1 ou x em A2, tal que y é igual a f de x. Ou seja, por definição de imagem, y precisa ser elemento em f de A1 união A2. Logo, f de A1 união f de A2 está contido em f de A1 união A2. Portanto, a igualdade é verdadeira. Vamos provar o item 4. Seja x um elemento em f a menos 1 de B1 interseção B2. Então, por definição, f de x é um elemento em B1 e também é um elemento em B2. Assim, também por definição de interseção e de imagem inversa, x deve ser elemento em f a menos 1 de B1 e também elemento em f a menos 1 de B2. Logo, f a menos 1 de B1 interseção B2 está contido em f a menos 1 de B1 interseção f a menos 1 de B2. Considere agora que x é um elemento em f a menos 1 de B1 interseção f a menos 1 de B2. Nesse caso, f de x é elemento em B1 e também é elemento em B2, ou seja, f de x é elemento em B1 interseção B2. Por definição de imagem inversa, x precisa ser elemento em f a menos 1 de B1 interseção B2. Logo, f a menos 1 de B1 interseção f a menos 1 de B2 está contido em f a menos 1 de B1 interseção B2. Concluímos que a igualdade é verdadeira. Prove as outras afirmações utilizando argumentos similares. Os mesmos teoremas são válidos para uniões e interseções envolvendo mais de dois conjuntos. Aplique os mesmos princípios para mostrar os resultados. Seja f uma função com domínio A não vazio e contradomínio B. Então f a menos 1 de B é igual a A. C está contido em f a menos 1 de f de C para cada C subconjunto de A. F de f a menos 1 de D é subconjunto de D para cada D subconjunto de B. A demonstração de cada item segue por definição de função, de imagem e imagem inversa. A seguir, provaremos o primeiro item. Seja x um elemento qualquer no domínio A. Então, por definição de função, existe f de x em B. Logo, por definição de imagem inversa, x é elemento em f a menos 1 de B. Portanto, A está contido em f a menos 1 de B. Como toda a imagem inversa é subconjunto de A, temos que a igualdade é verdadeira. Provaremos agora o segundo item. Considere C um subconjunto qualquer de A. Seja x um elemento qualquer em C. Então, por definição de função e de imagem,
deve existir f de x na imagem de C. Por definição de imagem inversa, x deve ser elemento em f a menos 1 de f de C. Portanto, a inclusão é verdadeira. Provaremos o terceiro item. Considere agora D um subconjunto qualquer de B, seja y um elemento qualquer em f de f a menos 1 de D. Então existe um x em f a menos 1 de D, tal que y é igual a f de x. Isso indica que f de x está em D e, como consequência, y está em D. Portanto, a inclusão é verdadeira. Considere f uma função com domínio A não vazio e contradomínio B. Então dizemos que f é injetora, C e somente C, para cada ponto na imagem existe apenas um elemento no domínio, tal que f de x é igual a y. Ou seja, se f de x é igual a f de z, então x é igual a z. F é injetora, C e somente C, a imagem inversa de F do conjunto que lista Y, só tem um elemento para todo Y na imagem de F. Prove esse teorema utilizando as noções estudadas de imagem inversa e de funções injetoras. Considere f uma função com domínio A não vazio e contradomínio B. Dizemos que f é sobrejetora, C e somente C, o contradomínio B é igual à imagem de f. Dizemos que F é bijetora, C e somente C, F é injetora e sobrejetora.
Considere f uma função com domínio A não vazio e contradomínio B. Então existe uma função g com domínio B e contradomínio A, tal que g de f de x é igual a x para todo x em A, se e somente se, f é injetora. Existe uma única função m com domínio B e contradomínio A, tal que m de f de x é igual a x para todo x em A, e f de m de y é igual a y para todo y em B, se e somente se, f é bijetora. A função g é uma função inversa à esquerda de f e a função m é a função inversa de f. A notação para a inversa de f é f a menos 1 de y. Vale ressaltar que a função inversa e a imagem inversa são objetos matemáticos diferentes, apesar da similaridade nas notações. A seguir apresento a demonstração para o primeiro item do teorema. Considere que exista uma função g com domínio B e contradomínio A, tal que g de f de x é igual a x para todo x em A. Sejam x1 e x2 elementos em A. Se f de x1 é igual a f de x2, então g de f de x1 precisa ser necessariamente igual a g de f de x2 por definição de função. Pela propriedade de g, temos que g de f de x1 é igual a x1 e g de f de x2 é igual a x2. Logo, x1 precisa ser igual a x2 e f precisa ser injetora. Considere agora que f seja injetora. Nesse caso, se x1 e x2 em A são tais que f de x1 é igual a f de x2, então x1 precisa ser igual a x2. Por essa propriedade, para cada y que está na imagem de f, temos que a imagem inversa por f do conjunto que lista y tem exatamente um elemento. Ou seja, a imagem inversa por f do conjunto que lista f de x tem apenas um elemento, que é igual a x. Com isso, conseguimos definir uma função S com domínio f de A e contradomínio A, tal que S de f de x é igual a x, para cada x em A. A função S apenas retorna o elemento da imagem inversa por f do conjunto que lista f de x. Como A é um conjunto não vazio, então existe um elemento z em A. Defina a função g com domínio B e contradomínio A, tal que g de y é igual a s de y se o y está na imagem de f, e g de y é igual a z se y está em B menos f de A. Portanto, existe pelo menos uma g que satisfaz o teorema. Como exercício, prove o segundo item do teorema. Há mais um teorema importante relacionado com a função f, mas que ainda não conseguiremos prová-lo plenamente sem a adição de um novo axioma. Considere uma função f com domínio A não vazio e contradomínio B. Existe uma função h com domínio B e contradomínio A,
tal que f de h de y é igual a y para todo y em B, C e somente C, f é sobrejetora. Considere que exista uma função h com domínio B e contradomínio A, tal que f de h de y é igual a y para todo y em B. Nesse caso, para cada y em B, h de y é elemento em A, e f de h de y é elemento na imagem de f. Portanto, como h é uma função, o contradomínio de f precisa ser subconjunto da imagem de f. Como a imagem está contida no contradomínio, temos que a imagem é igual ao contradomínio e, portanto, f é sobrejetora. Considere agora que f seja sobrejetora. Então, a imagem de f é igual ao seu contradomínio, ou seja, para cada y em B, existe pelo menos um x em A, tal que f de x é igual a y. Assim, a imagem inversa por f do conjunto que lista y não será vazia para cada y em B. Isso nos indica que sempre existirá um elemento x na imagem inversa por f do conjunto que lista y para cada y em B. Se conseguíssemos escolher um x nessa imagem inversa para cada y em B, poderíamos definir h de y igual a esse x, e o teorema estaria provado. Entretanto, nenhum dos axiomas já estudados até o momento nos garante que podemos escolher um elemento qualquer em uma lista de conjuntos não vazios. Para o teorema em tela, teríamos que escolher um elemento na imagem inversa por f do conjunto que lista y para cada y em B. Para garantir que essa escolha possa ser feita de maneira incontroversa, precisaremos do axioma da escolha, que estudaremos em outro vídeo. Outros assuntos que não trataremos neste vídeo, mas que serão importantes para o entendimento da teoria estatística, são funções contínuas, diferenciáveis e integráveis, funções côncavas e convexas, funções monótonas, não crescentes e não decrescentes. Relações de ordem e relações de equivalência também são importantes para se compreenderem alguns princípios estatísticos. Estudaremos os detalhes desses dois conceitos em vídeos futuros. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Alô, testando. Certo, mais um domingão, hein?